Thaís, boa Quem noite. tem fome tem pressa e não pode esperar. A fome é perversa e não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão: fazer esse mundo se mobilizar, pra nunca mais faltar o arroz e feijão. Só a corrente da dignidade Boa pode noite. mudar essa realidade. Papo com Cris está entrando no ar. Com essa música linda que eu conheci essa semana, que é um sambinha da ação da cidadania contra a fome. Eu achei oportuno colocar para vocês conhecerem. E a gente vai falar com a secretária de Assistência Social, Fabiane Gomes de Oliveira, minha amiga. Achei que seria interessante casar. Lembrando que o Papo com Cris é um programa que tem o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz. E vamos esperar o pessoal chegando. Bem-vindos, boa noite. Vamos esperar a secretária Fabiane chegar e a gente bater um papo. Enquanto isso, estamos curtindo a musiquinha. 28 artistas envolvidos nesse trabalho, nesse projeto. Eu amei a música, fiquei comovida. Presta atenção na letra. Quem tem fome tem pressa. Nosso Brasil é a tristeza que a sociedade consome. Me diz quem não ouviu: quem tem fome tem pressa, não pode esperar. A fome é perversa, não dá pra negar. E quem alimenta esse monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar, mas a cidadania tem uma missão: fazer esse mundo se mobilizar, pra nunca mais faltar o arroz e o feijão. Só a corrente da dignidade pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. Pergunte no seu coração e ele vai te responder. Como faz bem assim e ele vem prevalecer, vem ajudar a renovar a esperança de alguém que é pouco pra você. Boa noite, mãe. Minha mais fiel espectadora, seguidora. Papola, projetos. Bem-vinda. Estamos esperando aqui a secretária de Assistência Social, Fabiane Gomes de Oliveira. A gente vai bater um papo hoje sobre os desafios, né, da assistência e do desenvolvimento social em Piracicaba, sobre, né, o socorro às pessoas mais necessitadas, como é que o poder público, né, se mobiliza para socorrer, né, essas pessoas vulneráveis. Olha, ela já está aqui com a gente, Fabiane. Bem-vinda. Eu já vou te colocar aqui na sala para a gente já ir fazendo um esquenta, viu, Fabiane? Oi! Boa noite, Cris. Tudo bem? Tudo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por aceitar, porque eu sei como você tem corrido, como tem sido puxado para você, né? Não Graças só a ser Deus. graças Eu, a Deus, eu né? adoro essa correria, Cris, mas é verdade. Eu Estou com sei, uma eu sei. agenda bem lotada. Eu falo que a gente tem que saber o que a gente pede, né? Porque eu É. pedi muito uma agenda lotada e hoje eu tenho. E você consegue organizar bem essa agenda? Você é uma pessoa assim que se organiza bem ou você precisa de ajuda nesse sentido? Não, Cris, eu sou uma pessoa super disciplinada em tudo e eu me cobro assim muito essa disciplina. Então eu dou conta de tudo, sim. Eu tenho três, É. quatro turnos, mas eu tô firme sempre. Eu, E eu quando vou eu, tomar um e café quando, com você.
Eu vou tomar um Venha, café com você venha. qualquer hora que eu ensinar como é que é isso. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um primor de organização, não. E você sabe, Cris, que em alguns momentos a rotina bastante agitada me traz um pouco, sim, de... Quando eu percebo que eu estou um pouco ansiosa, eu tenho a prática da meditação há anos. Ai, que E legal! sim, eu faço há muitos anos. Eu comecei essa prática da meditação sem nem saber que era isso. Eu faço o Olha, terço há mais de 10 anos. E esse exercício de você fazer, cada continha você fala tem uma reza, isso também é uma forma de meditar, porque meditar na concentração em alguma coisa que não os seus problemas, a sua vida agitada. Depois tá, é normal mesmo. tá, tá dando uma travadinha, deixa eu te falar, tá dando uma Deu uma travadinha. travadinha, É, veja, pelo menos tá tudo ok para você aqui, tá Cris. bom, tá, deu uma travada. Tá. Se começar a travar, eu tiro e volto você na sala para ver se melhora a conexão, tá Tá bom? bom, tá bom. Mas olha, Cris, quando eu percebo que eu tô um pouco mais ansiosa com a rotina, eu aumento as vezes de meditação. Eu faço de manhã, faço na hora do almoço e faço antes de dormir. Isso dá uma centrada boa. Para mim Eu faz muito bem. imagino. Sabe o que eu tenho feito para relaxar também, para dar uma equilibrada? Eu entrei na onda do Ho'oponopono, né? Eu tenho uma Aham. amiga que é terapeuta que também é uma forma de você meditar, porque você repete as 4 frases e aquilo. Enfim, a gente tem. Você está falando que faz há 10 anos, a gente sentiu nos últimos tempos cada vez mais a necessidade de buscar esse equilíbrio, porque não foram Sim, tempos fáceis, né, Fabiane? A gente brasileiro é meio não. esfolado em enfrentar dificuldades, mas cá para nós esse ano foi um ano bastante desafiador. Eu queria lembrar aqui as pessoas que estão chegando e que depois vão assistir a nossa entrevista, que você vem numa experiência de sucesso, eu acompanhei isso de uma certa forma, uma experiência de sucesso no terceiro setor, você é uma grande gestora, você fez grandes coisas no Espaço Pipa. Me perdoe se eu não menciono outra que eu desconheço, mas a minha figura, a minha imagem, a imagem que eu tenho de você é linkada ao Espaço Pipa, ao grande trabalho que você desenvolveu lá. E você vai, dia 1º de abril de 2020, assumir um cargo de secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu já atuei no poder público, eu sei como é engessado muitas vezes. Quem vem da iniciativa privada ou do terceiro setor leva um choque, às vezes, no poder público. Sim. Mas eu queria que você contasse um pouco essa transição, porque você chegou já no meio da pandemia. Você não é de poucos desafios, né? Você não pega pouca coisa para fazer. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa chegada na prefeitura, como é que você pegou tudo, depois você contraiu o Covid. Fala um pouquinho, conta um pouquinho essa passagem para a gente. Quando eu recebi o convite para assumir a secretaria, isso aconteceu em janeiro, porque a secretária anterior concorreu ao cargo de vereadora, e ela tinha que se afastar e surgiu o convite. E o convite surgiu exatamente pelo trabalho que eu desempenhei no terceiro setor, que foi no Espaço Pipa, eu fiquei como 7 anos como presidente. Realmente, eu gosto muito de transformar as coisas, Cris. E ali dentro eu pude exercitar muito isso, e com a parceria de muitos amigos e de uma equipe bastante comprometida, nós tivemos um sucesso com a entidade, com reabilitação, onde eu pude Fala, também ajudá-los. Tá tá travando cortando? um pouquinho. Eu vou de novo colocar você. Você está no 4G? Você está perto do seu Tô. roteador? Não, eu estou no Wi-Fi, mas para mim tá ótimo, Cris. Tá bom?
E para mim a recepção está sendo um pouco ruim. Eu vou tirar você de novo e colocar de novo, só um segundinho, tá? Tá bom, tá bom. Gente, só acertar aqui. Oi, vamos ver se melhora. Ó, eu mudei para o 4G. Vamos ver o que funciona Legal. melhor, né? Pode Mas ser que melhore. então, Me Cris, conte, vai. eu fiquei por. Sempre eu tive vontade, só voltando um pouquinho à história, eu sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar. Aonde quer que eu esteja, quem quer que seja, eu realmente me sinto muito bem quando eu melhoro um pouco a vida da pessoa, seja qualquer coisa, seja doação, seja uma palavra, seja, enfim, tudo. E aí, quando as minhas filhas eram pequenas, a Maria era professora de primeiro ano da minha filha mais velha, que hoje está com 17 anos. E aí eu me envolvi um pouco com a doação para a Festa das Nações de frutas, e ali eu pedi para conhecer a entidade para a qual a gente estava ajudando. Quando eu cheguei lá, a entidade estava falida. Literalmente falida, devia muito para todos, inclusive para os. A estrutura é. Voltou. Complicado hoje, né? Tá caindo. E a gente não tem como ver. Vamos lá, vamos com fé. Sim. Então, Cris, e aí a estrutura física do local também era muito ruim. Então, eu quis pedir para ajudar na transformação daquilo, e aí foi um caso de sucesso mesmo. Eu consegui uma parcerias muito boas. Amigos que apadrinharam, acreditaram no meu trabalho, e amigos também que trabalharam comigo. E aí, quando o Espaço Pipa estava muito bem, e realmente o meu vínculo ali era vínculo de ajuda, de amor, e eu não tinha uma pessoa da família que fosse atendida lá, porque muitas pessoas que estão em entidade têm, né? E eu não É tinha. verdade. Então, eu falei assim: olha, são 26 entidades. Essa daqui já está muito bem, está na hora de eu partir para outra. E aí eu fui ajudar o Júnior Guidotti no centro de reabilitação. E quando eu passei o Espaço Pipa, obviamente que eu escolhi uma pessoa, né, para me suceder, mas eu deixei com 500 mil na conta. A gente tinha uma sede alugada e uma sede nova doada pelo prefeito Barjas, uma sede modelo, que até é onde eles estão instalados hoje, toda equipada, com tudo, não tinha mais nem o que pedir, o que comprar para a entidade. A entidade estava muito bem. E aí eu passei a bandeira para o Carlão e fui ajudar o Júnior Guidotti no centro de reabilitação. Ali eu atuei por um tempo e também ajudei a Adriana Brasil no Hospital Ilumina, no que eu pude. Aí o prefeito, vendo o meu carinho pelo terceiro setor, ele me convidou em janeiro e faziam vários anos que eu não via o prefeito Barjas. E ele me chamou, que pela excelência de trabalho que eu tive e pela minha história no terceiro setor, ele estava me convidando para assumir o cargo de secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Cris, na hora foi assim surpreendente, porque quando eles me ligaram que queriam conversar comigo, faziam anos que eu não os via. E aí o assunto nem me passava pela cabeça qual fosse. Então foi uma surpresa. Eu falo que eu senti uma energia passar no meu corpo na hora, porque foi realmente olha, Fabiane, agora você tem a oportunidade não só de cuidar das 26 entidades, mas de todo tipo de violação de direitos de pessoas carentes da cidade, também mulheres que tiveram seus direitos violados e tudo mais. Crianças, adolescentes e idosos. Então, o público da secretaria é enorme. E aí, obviamente, que eu aceitei o desafio. Eu estava num outro momento da minha vida, onde eu atendo dependentes químicos,
E minha agenda também estava bem concorrida. Mas eu tenho a secretaria como uma missão. E eu não ia perder essa oportunidade. E aí eu aceitei o desafio e tinha 1000 planos. E aí, em 1º de abril, quando eu assumi, eu falei, nossa, é verdade, né? Porque a data, né? 1º de abril. E aí eu aceitei, começou a pandemia. Nossa primeira ação foi um abrigo para morador de rua, entendendo que eles eram as pessoas mais vulneráveis da cidade em relação a pegar a doença. E ali eu agi e atuei com bastante intensidade. A gente montou o ginásio de lutas do Jaraguá, a gente adaptou em 5 dias e recolheu, todos iam de livre e espontânea vontade, a gente convidava, mas não eram obrigados a ir. E eu fiz vários apelos em rádio, conversei com muitas pessoas, para que, em vez de doar ali nas praças, na rua, onde ele realmente continuaria vulnerável, que ajudassem a encaminhar para o nosso serviço, porque o serviço assim foi incrível. A gente teve parceria com a saúde, desde do consultório de rua, estava ali, atento, eles passavam por triagem, não só do Covid, mas eles eram atendidos ali com o médico como um todo. Eles passaram por consultas odontológicas, nós tivemos várias oficinas de artes e profissionalizantes para descobrir talentos, porque cada um ali tinha uma história, né? E, enfim, eu estou entrando em outro assunto já, Cris, tá bom? Pode continuar? Isso aqui é uma conversa, minha amiga. Depois eu interfiro. Eu tô achando um relato. Eu queria ter curiosidade de saber. Tá, Porque então, como eu fala. conheço o seu trabalho, eu sei, né? Primeiro que o convite eu vejo como um reconhecimento ao que, né? Tudo que você desempenhou, realmente você tem um trabalho de excelência, né? Eu sou testemunha disso, eu sei da sua dedicação. E a gente vê você trouxe efetivamente resultados. Trazer você para o poder público é um ganho para a prefeitura e fico imaginando, você falou, né, foi uma energia, é uma coisa que empolga pelo Foi. reconhecimento. E eu tenho uma pergunta para te fazer depois. É assim, em algum momento você sentiu medo, porque quando você se dá conta do tamanho da responsabilidade que você pegou, né, você fala, meu Deus do céu, né? Eu sou dessas que às vezes, né, eu Quer que preciso. eu responda já ou continuo lá antes? Responde, Eu não tenho medo, Cris. que Eu não tenho maravilha. medo, eu tenho medo de outras coisas. Eu não tenho medo do que depende de mim e do meu trabalho. Eu tenho medo, por exemplo, de perder alguém que eu amo, de perder um amigo, de perder alguém da família. Isso sim, isso me dá medo. Por mais que eu acredite e confie em Deus, isso não está no meu controle. Agora, medo de desafio, eu nunca tive. Eu sempre fui extremamente atirada, assim. E eu sei que eu vou e dou conta. Pode ser o tamanho da bucha que for. Eu nunca desisto. E assim, uma coisa que não tem jeito, por exemplo, é a morte, né, Cris? Então, se você me perguntar o que te dá medo, é só isso. O restante, não tenho. Eu não tenho. Você está relatando para mim, né, que a primeira ação foi cuidar dos mais vulneráveis, que é a população de rua, que a impressão que eu tenho, eu não tenho números aqui, mas eu tenho a impressão de que cresceu muito, né? A população de rua no Brasil cresceu muito e por conta de toda essa crise que existiu, né, e existe. Você até então lidava com famílias e pessoas com síndrome de Down. No caso, você falou aí do centro de reabilitação, pessoas, né, com problemas motores, enfim, com as. Deficiência física e intelectual. E aí você vai de cara, mas de cara com a miséria. Piracicaba é uma cidade que tem miséria. Muita gente não sabe disso, Fabiane. Muita gente não tem o interesse de saber. Muita gente ignora essa informação, porque é uma cidade tão grande e que a pobreza, como em todos os grandes centros, grandes cidades, ela se afasta.
Em algum momento você se surpreendeu ou você sabia que Piracicaba tinha isso que você deve ter encontrado ao longo desse tempo trabalhando? Cris, por mais que eu sempre tivesse esse olhar solidário, sempre era dentro de uma comunidade, ou eu sabia de uma pessoa carente, ou, por exemplo, já tive um caso que a menina fazendo uma faxina quebrou os dentes da frente. Então eu ajudei a procurar um dentista para poder ajudá-la a colocar os dentes. Ela tinha 20 anos, mas assim, direto com a pobreza, com vulnerabilidade mesmo, de não ter comida na mesa. A gente sabia de algumas pessoas que passavam por dificuldade, ela doava a cesta, tentava empregar a pessoa, mas eu nunca tinha andado na comunidade. Nunca. Não, não fazia parte do meu dia a dia. E assim, ao mesmo tempo que Piracicaba tem muitas pessoas vulneráveis, nós temos a fama de ser acolhedores e generosos. Dentro das comunidades, Cris, existem muitas pessoas que não são piracicabanos, que vieram de fora porque aqui é uma terra que acolhe e cuida. Então, mesmo tendo, sim, problemas sociais, não é como fora de Piracicaba. Não é. E eles sentem assim. Hoje mesmo eu fui na comunidade Renascer. Nós tivemos chuvas horríveis essa semana. Na terça-feira, eu fiquei com medo da chuva no sentido de Nossa. caíram muitas árvores e destelhou muitos lugares e pessoas ficaram aflitas mesmo. E aí eu fiquei pensando nas pessoas que moram nessas comunidades. E aí teve uma chuva ontem novamente. E aí minha equipe do CRAS falou que ali na comunidade de Renascer tiveram 40 barracos que acabaram. E aí eu não gosto, assim, minha forma de gestão assim, a gente tinha que voltar lá no Covid, né? Mas quando eu assumi, os meus planos eram estar com a comunidade, estar nas entidades também, estar com as pessoas que usam o serviço. Minha forma de gestão, Cris, não é sentar numa mesa bonita e ali mandar e desmandar. Eu gosto de estar no local e ver e participar com as pessoas. E assim você consegue muitas coisas. Hoje, quando eu soube dessa comunidade, minha equipe já tinha ido lá. Mas eu resolvi ir e ver o que estava acontecendo e conversar com os líderes ali da comunidade. E ali eu falei, olha, a minha secretaria engloba isso, isso e isso. E eu estou aqui para ajudá-los com isso. Madeirite, telha, é mais difícil para mim conseguir, entendeu? Enquanto secretária, eu não tenho eu não tenho acesso a isso. Mas aí eles super agradeceram, já foram no banco de alimentos, já retiraram hortifruti, cobertores, cestas básicas, porque eu falei para os líderes, eu falei, olha, vocês ainda não me conhecem, mas eu estou aqui porque eu não quero ver o sofrimento de vocês. Eu sei que vocês passam situações difíceis no dia a dia, mas essa em si me comoveu bastante, estou aqui para ver e para ajudá-los. Mas me falem o que vocês realmente precisam, porque eu não vou só nessa comunidade. Existe um recurso limitado, Cris, e principalmente nesse momento de campanha eleitoral, onde você não pode doar mais cestas básicas do que a média do ano todo. É bem diferente do que eu imaginava, sabe? Eu achava que eu poderia ajudar quem eu quisesse, da forma que eu quisesse. Mas existem regras que eu preciso obedecer. Então eu falei para eles, olha, do mesmo jeito que vocês estão precisando, outras comunidades também, eu vou em outras comunidades. Então não tire o que não for necessário. E aí eles me passaram o que realmente precisavam. Nós doamos imediatamente, eles já foram conosco para pegar e saíram de lá felizes e satisfeitos. E me falaram que precisavam de 2 caminhões de pedregulho porque a entrada de barro e tudo mais estava bem escorregadia. Não é da minha secretaria, mas eu já liguei para o secretário de obras e pedi se ele poderia ajudar. Então, mesmo que não seja da minha secretaria, qual é o meu objetivo?
ajudar. E ser útil, que a minha ajuda seja útil. Então, eu vi que eles precisavam. É diferente de eu ver uma teoria, entendeu, Cris? Então, eu vou no lugar, eu sujo o pé de barro e estou ali com eles. E eles se surpreendem com essa atitude, porque que não é habitual ser dessa forma. Mas eu sou dessa forma e eu gosto de estar com eles, entendeu? Mas, voltando lá para trás, a gente cuidou dos moradores de rua e foi tão intensa, Cris, esses cuidados, e eles ficaram super bem, e muitos assim, que a gente recolheu, que assim, eram usuários de drogas há muitos anos. Tinham lá casos de crack de 29 anos. Meu Deus. E a gente conseguiu, assim, com também o tratamento medicamentoso, psicólogo, assistente social, e 24 horas ali com eles, né? E alimentação, que também eles colocavam nutrientes no corpo. Chegaram a engordar mais de 20 quilos. Imagine como eram pessoas sofridas com o uso intenso de drogas, né? E em muitos casos ali a gente recuperou a vida da pessoa mesmo. Nós tivemos ali dentro até um casamento de pessoas assim. Sim. Quanto tempo está no centro lá, Fabiane? Olha, enfim, só para concluir isso, era temporário. E aí o prefeito falou assim: olha, mas se precisar ficar até dezembro, até fevereiro, tudo bem. Só que ali no ginásio, quando era calor mesmo. Quando era frio mesmo. Porque não era uma pousada, um hotel. Foi super adaptado. Reformamos em 5 dias, instalamos vários chuveiros, mas não é um hotel, né? E aí eu consegui, há 3 meses, eles se mudaram para a antiga usina Modelo. Nós alugamos ali um lugar super bacana. Cabem até 100 moradores, e ali era um alojamento para motorista que prestavam serviço para a Hyundai. Então, assim, estava pronto para a gente. E eles foram. Parece uma chácara com vista para as ruínas. É muito bonito. Conheço o espaço lá, fui há muitos anos, eu sei, é muito interessante. Olha, É que lindo, interessante. é lindo. A Nana Toledo, ali ela também divide aquele espaço um pouquinho distante, é o escritório dela. E, enfim, ela participa também desse trabalho e assim, até a mãe dela se comoveu e achou super bonito e tudo mais. Mas assim, aí a gente fez um aditivo com a Presbiteriana, que era uma empresa já, na verdade não é uma empresa, né? É uma entidade, mas para mim é como uma empresa que atuava cuidando deles na casa de passagem, que era um serviço onde eles chegavam à noite, tomavam banho, jantavam, dormiam, tomavam café da manhã e voltavam para as ruas. Com a pandemia, esse serviço da casa de passagem se tornou também um serviço de acolhimento 24 horas. Eles não podiam sair para não saírem, se contaminarem e voltarem. E aí nós juntamos todo o público da casa de passagem com os moradores do ginásio do Jaraguá e eles mudaram para esse novo que chama Vida Nova. E aí ali é comandado pelo pastor Sérgio, o reverendo Sérgio, e eles estão super bem alimentados, tratados, muitos estão conseguindo passar pela abstinência com medicamento, mas super bem. Estamos recuperando vínculos. O trabalho é lindo mesmo, é lindo. Mas nesse meio tempo eu peguei o Covid. E quando Piracicaba, tinha pouquíssimos casos, Cris. Lembro, eu estava no começo das lives, a gente marcou, você falou, não vou poder, peguei Covid. E para mim, assim, eu acredito que eu acabei pegando dos moradores, dessas pessoas em situação de rua, porque eles não usavam máscara, né? Então, as 2 pessoas têm que usar, e ali tinha gente de São Paulo que estava em Piracicaba. Existem muitos trecheiros junto com os moradores. E vem e traz de tudo, né, Cris? Enfim, e aí demorou para passar, depois eu fiquei um pouco receosa de
de ficar saindo, porque daí Piracicaba ferveu, né, de casos. Agora deu uma tranquilizada, mas eu tenho os meus cuidados, como já tinha. Então, se tiver que pegar, vai pegar, viu? Porque eu sempre fui super cuidadosa e estava cuidadosa. Não tirava máscara, muito álcool gel e espirrava álcool em tudo. Mas eu acho que tive um aprendizado com isso também. Eu tive que aprender a ser forte sozinha, porque era um momento onde, quando eu peguei, Cris, era um momento que você só via em Manaus ou no Rio abrindo valas. Você via na Itália o povo carregando caixão. Era um horror. E a mídia, na grande maioria, só mostra casos que não deram certo. Porque isso vende, né? E apavorando o povo. E eu tinha todas essas informações, acreditando que ainda estava na China. De repente, estava em mim. E assim, os médicos, não, mesmo enfermeiro, mesmo médico, eles também tinham medo de pegar. E eles nem sabiam com segurança como me tratar. Então, eu tive, obviamente, médicos muito bons. O Bonilha era o chefe deles. Mas aquele contato físico de alguém cuidando de você quando você está fragilizada, eu não tinha, e eu sabia que por mais que eu ficasse receosa com essa situação, eu não ia poder ter um colo. O meu colo era divino e eu ia ter que me manter calma e equilibrada sozinha. Então, isso foi um desafio para mim. Foi um desafio, porque eu fiquei longe da minha família um mês. Porque para eu voltar a trabalhar na prefeitura, tinham que ter dois. Como foram um dos primeiros casos, eles tomaram todos os super cuidados. E o Pedro Melo foi assim, fantástico. Ele é pneumo, eu nem sabia que ele era pneumo. E no fim, quando eu peguei, ele que cuidou de mim. E aí que eu descobri que ele era pneumo. Mas maravilhoso. tive também o Daí Bicudo, que foi incrível, um amigo também, é pneumo, que cuidou de mim. Mas enfim, daí o Pedro falava assim para mim, Fabiane, tem que dar 2 swabs negativo, com intervalo de 72 horas cada um. Se der 2 negativos sequenciais, você tá livre, você pode sair do quarto. Cris, foram 32 dias no quarto. E era muito ruim, porque além de tudo, eu filtrava bem as notícias que entravam, mas tem WhatsApp. E foi na época que o Carlos Youssef foi pro Einstein, e aí me falava, olha, ele estava cuidando em casa, daí ele teve que ir pro Einstein. E aí foram tantos medos em relação à doença que eu falava, nossa, eu também tô em casa. E se, né? E você fica com um monte de si. Mas eu dormia e acordava com o meu terço na mão e meditava 3, 4 vezes por dia e passou. E o meu ensinamento, eu fiquei filosofando sobre isso um tempo, Cris, porque eu peguei. Até minha família fala que eu sou super higiênica e super cuidadosa. Se ela pegou, a gente tá frito, porque ela é toda exigente com tudo e a gente é mais doido e não pegou, né? Mas aí eu fiquei refletindo sobre isso um bom tempo, nesses 30 dias fechada, e eu acho que eu tenho muito isso de eu resolvo. E ali eu não podia resolver. Ali eu tinha que entregar, aceitar e confiar nos médicos, Tem um limite, em né? Deus. Tem um limite mesmo. Exato. Eu não dependia de mim mais, né, Cris? O que eu podia fazer por mim, eu já estava fazendo. E confiar e entregar para mim é um exercício difícil, porque eu sou bastante controladora, eu gosto de estar no comando, entendeu? Você sempre foi assim? Sempre. Quando você nasce na Sempre. personalidade, você pega a criança no jardim da infância fazendo isso, né? Você diz, ó, você vai brincar disso, você vai brincar daquilo, nós vamos fazer desse jeito, e tá todo mundo atrás de você, não é assim? Você sabe, Cris, que eu nunca tive. Eu tenho os assessores, o Adriano fala sempre assim: ela é brava com amor.
Então, eu nunca sou grosseira. Eu nunca Sim. imponho a minha vontade e não respeito os outros, assim. Tanto é que eu sou... meus pais tiveram 3 filhos, eu sou a filha do meio. E eu sempre fui a que mais dialogou e a que mais fácil de lidar, minha mãe sempre falou. Mas eu acredito que a minha personalidade de vontade de conquistar o mundo e fazer acontecer, isso também me levou para o terceiro setor, porque muitas pessoas precisam de coisas, de diversos tipos. E eu nunca escutei alguém precisar, nem que seja de uma palavra, e não dei aquilo que a pessoa precisava. Então, até as pessoas, e meu marido falava muito isso também, nossa, parece que você é um imã para problema dos outros. Mas não é, eu acho que eu tenho a capacidade de transformar o outro, eu tenho a capacidade de tirar a dor do outro. Com uma palavra em si, por que não? Então, para isso eu sou incansável, Cris, de verdade. Mas sempre Legal. fui. Você é psicóloga? Não, Cris, não. Já até pensei na possibilidade, mas não sou psicóloga. Eu tenho muitos cursos. Eu assim me apaixonei por estudar a mente. Então eu fiz muitos cursos, fiz cursos em Orlando também, na Christian University. E tudo para desenvolver a mente, neurociência, neuroplasticidade. Fiz vários cursos, inclusive de Master Coach, de Mindfulness, que é uma forma de você se equilibrar no caos. Fiz cursos diversos de dependência química, que é algo também que me apaixona. Por que me apaixona também a dependência química, Cris? Eu tenho pós em dependência química. Qualquer pessoa que usa uma substância, qualquer dependente químico, ele só usa a substância porque ele tem uma dor. Porque é uma forma de você anestesiar e amortecer o que você está sentindo. Quem usa a droga não quer sentir, porque dói demais, entendeu? E o que eu gosto é de tirar a dor do outro. Então, até meu marido brinca comigo. Ele fala assim, por que você não vai fazer medicina? Eu falei, porque eu tenho 42 anos. Minha filha está prestando medicina. E ele falou, vai junto, porque você gosta tanto de cuidar dos outros. Obviamente que eu não vou fazer, mas me apaixonou, Cris, cuidar da mente da pessoa. Não como psicóloga, mas com a dependência química. Porque a gente usa amortecedores, por exemplo, pessoas que têm compulsão por compra. Ela não tem muitos que nem desembrulham. É um ato só de olhar para fora, nunca para dentro. Um jovem que usa maconha. Tem muitos que usam a ponto de atrapalhar na escola, o relacionamento com os pais e tudo mais. Por que ele faz isso? Porque faltou alguma coisa. Então, quando você está de frente com a pessoa e você consegue entrar na alma dela e descobrir o que está faltando, o que faltou. Porque amor, ele pode ser dado, mas se ele não for percebido, não tem valor. E é uma falta em alguma... Não é culpa dos pais, eu não coloco como culpa. Porque eu também acredito que os pais dão aquilo que têm, aquilo que receberam. E são também vítimas de outras vítimas, porque a gente não tem um manual perfeito da educação, porque cada um tem a sua individualidade, né? Então, eu me apaixonei por isso. E aí eu procuro muitos cursos para que eu consiga entrar. E assim, quando eu recebo um cliente novo, eu falo que a primeira coisa, eu entro dentro do olho dele, Cris. Porque o olho é o espelho da alma mesmo. E do olhar eu consigo tirar muita coisa dele. E Você descobrir as percebe os dores. vazios, né? Eu acho que, como você falou, são vazios que estão naquela alma, Sim, naquele interior, né? Descobrir esses vazios e preencher, né? Você falou uma exato. coisa muito bacana aí, que é sobre dar amor e como é que o outro recebe e percebe isso. Porque todos nós somos indivíduos, cada um
seu registro, com o seu histórico, com o seu DNA. Muitas vezes é aquela coisa da mãe que fala: nossa, eu tenho 5 filhos, eduquei todos iguais, mas cada um é de um jeito. Cada um recebeu aquilo de uma forma, né? A autoestima, Cris, a autoestima, ela é formada pela quantidade de amor recebido e percebido. Você pode falar 1000 vezes para o seu filho que ele é lindo e ele não se sentir lindo e ele ter autoestima baixa, entendeu? Ele precisa sentir verdade na palavra, não que falou por obrigação. E tem muitas coisas, tem muitos relatos assim de pessoas que passaram pelo meu escritório e que teve casos assim, por exemplo, pessoas totalmente tatuadas até na testa, com alargadores, embrutecida, era uma mulher embrutecida e muito querida. Se você visse ela na rua, Cris, você não chegaria perto, porque a aparência dela assustava. Quando ela chegou para mim, ela é de outra cidade, então não tem problema a gente conversar sobre isso. Quando ela chegou para mim, eu fui entrando nela, que ela chegou e falou assim: o que é? Você tem o que no corpo? Que você tá abrindo cadeados e caixas que estavam no fundo do mar. E assim, e eu consegui acessar ela. E, na verdade, essa pessoa toda embrutecida tinha sido estuprada, entendeu? E por isso que ela tinha essa aparência assustadora, porque ela não queria que ninguém mais chegasse perto dela, com medo de que acontecesse, entendeu? E às vezes são pequenas coisas e assim que você consegue transformar a vida da pessoa, transformar. E eu acho assim também. Existem clínicas de recuperação com profissionais, psicólogos, médicos. Existem momentos que é necessário, mas eu acho assim, Cris, quando você interna uma pessoa na clínica, mesmo que seja de livre e espontânea vontade, você tira tudo dela, de perto dela. Não tem nem produto de limpeza que tenha álcool, por exemplo. Então, ela não vai fazer uso. Ela vai aguentar a parte mais difícil da abstinência, porque não tem nada ali. É a mesma coisa que você colocar a pessoa numa ilha deserta, sem mulher, e de repente ela vai para um harém, entendeu? Aí quando ela sai da clínica, mesmo tendo toda aquela fase de abstinência já superada, o alcoolismo, por exemplo, ele é para sempre. Você aciona isso com muita facilidade. Se você experimentar de novo, toda a dependência química. Então, eu acredito num tratamento onde você transforma a pessoa com a sociedade em volta, porque aí ela realmente se fortalece. E ela fortalecida, ela aprende a falar não. Porque, e assim como você fortalece, descobrindo onde está a dor, onde está essa ferida. Quando você acessa essa ferida e cura essa ferida, a pessoa não precisa mais fazer uso, porque ela não precisa mais parar de sentir o que ela vem sentindo. E eu ensino muito os meus clientes assim, que quando chega aquela sensação de eu quero e eu vou usar, se observar, sabe? Sentar, Cris, e sentir, tipo, falar o que eu tô sentindo que tá me levando a isso? O que eu tô sentindo? O porquê que eu tô... E assim, começar a se ler, entendeu? E aí, realmente, eu dou um suporte grande às pessoas que entram nessa fase. Eu falo, você me liga a qualquer hora e a gente consegue acalmar isso. E tem muitas técnicas para você acalmar e não usar de novo. E quanto mais passa o tempo, mais distante a pessoa fica do uso. Então, a gente consegue realmente... Eu tenho relatos... Esse ano, que foi um ano de pandemia horrível para muita gente, eu tenho relatos de clientes que falaram que foi o melhor ano da vida deles. Que bom, né? O melhor ano da vida. Chegou a me arrepiar. Esses atendimentos que você faz estão em stand-by ou você consegue conciliar? Ainda faz acompanhamento do paciente? Eu faço sim, Cris. Eu atendo no meu escritório. Eu trabalho na prefeitura até 5 horas, né?
Depois disso, por isso que eu comentei com você, eu pedi tanto uma agenda lotada, que hoje ela é muito lotada. Eu atendo antes da prefeitura e depois da prefeitura. Mas eu Legal. continuo atendendo, porque como esse caso, por exemplo, que eu te falei, e me emocionou muito esse caso, porque já tinha passado por várias internações e não tinha mais perspectiva de vida mesmo. Quando chegou para mim era um caso muito complicado. E essa pessoa falou: olha, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Então, eu Legal, né? recebo. Por isso eu falo assim: tirar a dor do outro preenche, né? Preenche a nossa alma de coisa boa. Eu entendo o que você está falando, eu acho que eu tenho um pouco disso, embora na minha função, mas eu tenho um traço muito que me impede um pouco assim de estar mais presente, que é uma empatia muito além do que eu deveria ter. Como é que se trabalha isso? Você que está lá na comunidade, que vê a fome, que vê a miséria, que vê, né? Como é que se trabalha? Como é que se consegue? Você se consegue separar? Ou tem dia que você chega e senta e chora? Porque eu sou das que senta e chora. Não, não sento e choro. Mas eu ajo para melhorar a vida daquela pessoa, Cris. Eu tenho uma sensibilidade grande e eu consigo. Muitas vezes eu já cheguei a sentir o que a pessoa estava sentindo, por conexão mesmo. Mas eu aprendi, por exemplo, tem técnicas respiratórias quando você está de frente para uma situação difícil, para você não entrar na energia do outro, porque quando você entra na energia do outro, a sua mente não fica clara o suficiente para você ter a visão de helicóptero e mexer as peças certas, né? Então, obviamente que eu me comovo, mas como eu ajo com isso, Cris? Eu ajo e eu faço a situação da pessoa mudar. E muda, e muda. Hoje, por exemplo, quando eu cheguei ali na comunidade, tinham muitos problemas ali, muitos. E eu sei que eu agi emergencialmente para resolver isso. Ainda em relação à estradinha também, eu consegui interceder por eles. Mas eu tive curiosidade para conhecer uma escolinha que eles estão montando ali para reforço mesmo. E quando eu entrei, eu já olhei se tinha bebedor, como eram as carteiras, porque é um barraco maiorzinho, tem até banco de igreja ali dentro, uma lousa velha. Aí eu já tive um monte de ideia. Já tive um monte de ideia. Falei, não, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui, né? Então nem era o meu foco, mas eu já olhei para isso e a gente pode ajudar e pode melhorar. Então já está no radar, entendeu? Mas isso é uma coisa que eu queria comentar com você, Cris. Nem é o assunto em si, mas o que eu não gostei em relação a esse serviço. Tem sempre o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Total. É diferente, Cris, de eu assumir uma entidade. Que eu mando o quanto tempo eu quiser ali dentro. Na prefeitura existem ciclos, entendeu? E eu peguei na pandemia com vão ser entre abril e dezembro 8 meses. Então, não, se o prefeito continue, eu quero muito que ele continue, eu continuo com ele, porque meu cargo é cargo de confiança. Mas é um trabalho que eu não queria que parasse nunca. Porque é um trabalho dentro da comunidade que eu tenho muitos planos para fazer. Nesse tempo que eu estou lá, eu transformei aquela secretaria do jeito que eu queria. E agora está na hora de entrar na comunidade. Eu fui visitar as 26 entidades assistenciais, mas eu quero fazer um trabalho muito mais dedicado a cada uma, porque eu consegui ouvi-las. Mas agora a gente fez eu tenho a minha assessoria e o pessoal também, as minhas diretoras, a gente senta, conversa, tira ideias, vê o que é possível dentro do poder público fazer. E tudo isso a gente quer executar, mas em período eleitoral você não pode fazer nada. Isso eu não gostei. Eu acho que eu queria muito tempo ali dentro, sabe? Eu queria muito tempo para Injeta eu poder. muito.
Sim, e Você também vai ter. são ciclos, né, Cris? São ciclos. E eu não queria que acabasse mesmo, porque eu sei que eu podia ajudar aquele povo. E quando eu era presidente de entidade, eu olhava para. Eu falo que eu tenho os dois olhares, né? O de dentro e o de fora. Quando eu era presidente de entidade, eu julgava muito a secretaria. Muito. E eu achava que podia fazer muito mais. Muito mais. E eu falei isso pro meu chefe. Eu falei, ó, você pode falar o que você quiser, menos que minha gestão vai ser morna. Você pode falar que foi um furacão, mas morna não vai ser. E as pessoas estão sentindo mesmo que eu tenho um ritmo mais acelerado. Eu tenho pressa de ver a coisa mudar, transformada. Eu sei que eu não vou conseguir tirar e resolver o problema de todo mundo ali dentro da comunidade, porque não tenho forças para conseguir, por exemplo, uma casa para cada um. São muitas famílias. Mas eu posso agir ali dentro para interceder por eles. Entendeu? E Com dentro das certeza. entidades a mesma coisa. Uma vez eu escutei de uma amiga que o meu trabalho é um santo ofício. E que todos os dias quando eu acordo, eu tenho a oportunidade de mudar uma vida. E eu levo isso ao pé da Verdade. letra, Cris. Eu realmente levo isso ao pé da letra. O que é muito bacana nisso é que você é uma pessoa muito bem relacionada, você tem acesso, né, a quem pode efetivamente estender a mão e falar, dar um pouquinho mais do que a quem é comum, né? Você sempre usou isso é muito interessante, bacana. Que você vai lá e chama para parceria, né? Tem muita gente que às vezes pode ajudar, mas precisa ser acionado. E tem que ter alguém que acione, né? E você sempre fez isso de forma muito elegante e de forma entusiasmada, né? Isso é interessante. Eu queria dar um Ó, beijo aqui no Bruno, que passou aqui. O Bruno estava por Ah, aqui. Você alerta aham. 100%. A minha amiga Eliana, da Penha Silveira, que está lá da Itália, lá de Mantova, assistindo a gente. Diz que o seu trabalho é lindo, ela Cris, está ouvindo tudo que você faz. obrigada. Sabe uma coisa que eu quero te falar? Parabéns pelo seu projeto de comover as mulheres e envolver as mulheres a doarem uma bolsa com tudo dentro que você que gostaria que tivesse dentro de uma bolsa, né? Eu recebi um telefonema outro dia da Elizabeth, que é assessora A Fundação da Marideli. exatamente, da Fundação Mário Dedini. E ela me colocou, eu passei inclusive o seu contato para ela, porque ela achou que tinha sido uma ideia da secretaria. Eu falei, não, foi de uma jornalista que tem um olhar solidário e que realmente vai agradar muitas mulheres, viu? E, enfim, eu também quero fazer parte desse projeto, porque todo mundo tem uma bolsa, né, que pode doar, e dentro da bolsa a gente pode colocar maquiagem, até um dinheiro para a pessoa comprar um presente de Natal, né, Cris? Obrigada. Olha, sinceramente, eu falo que quando as coisas elas vêm de forma espontânea, eu estava contando, foi uma coisa muito engraçada. O Ezio Pesato mandou um WhatsApp que eu recebi num domingo, encaminhado. Olha, você pega aquela sua bolsa, Paraná, põe alguma coisa dentro e entrega para uma mulher em situação vulnerável. Tal. Eu falei, nossa, que legal, eu vou fazer isso. Eu estava na casa da minha mãe, e geralmente ela tem mais espaço lá, e lá ficam algumas coisas que eu às vezes quero doar, ou enfim, passar para frente. E ela falou, mas que Eu bolsa? E também minha uso a casa da mãe, viu? Eu eu tenho também duas uso. bolsas. Eu falei, vamos comprar umas coisinhas, eu vou deixar no carro. Quando eu encontrar alguma mulher que é moradora de rua, ou alguma situação assim, eu vou entregar. Mas aí eu pensei, né, Fabiane? Eu sempre estou disposta a ajudar a divulgar campanhas. É meu trabalho fazer isso. Eu criei no meu blog um post fixo também que é como ser solidário em Piracicaba. Até eu estava atualizando ele hoje. Durante a pandemia ele foi muito acessado. Eu tentei jogar tudo num lugar só, as informações para as pessoas poderem ir lá e olhar. Pus várias coisas da secretaria. E aí eu falei, puxa, mas eu acho que eu consigo mobilizar mais pessoas para fazerem isso. A mulher, você deve
ter visto, você deve ver isso. A mulher hoje, ela sempre foi o pilar das famílias, e hoje ela é mais que nunca um pilar. Ela sustenta a família, ela carrega o piano, seja ela de qual classe É social ela verdade. for, principalmente as mulheres mais pobres, né? Então todo mundo faz campanha para velhinho, para criança, e precisa continuar, e eles realmente precisam. Mas quem é que lembra dessa mulher? Essa mulher Nem precisa de ela, sapato, nem ela mesma. nem ela É, mesma, é. exatamente. E Eu no conheço fim, muitas eu, mulheres, Cris, que então eu acabam nem cuidando dos filhos, cuidando do marido, mas não cuida dela, né? faz muitas vezes isso. E eu quero deixar claro, eu deixei claro, inclusive, sempre, que nem é uma criação minha. Eu fui pesquisar o nome, pelo nome da campanha, a campanha surgiu lá em Periperi, na Bahia, numa delegacia da mulher. Fizeram isso no ano passado. Lá, aliás, eu vou até tentar entrar em contato com eles para. Eles não vão se importar se eu replicar aqui, tanto que eu usei até o mesmo nome, De né? E forma fiz questão. alguma, né? É muito legal. E eu acho assim, eu quero mais é que se multiplique. Parece que a Baixa de São Pedro, Santa Bárbara do Oeste estão querendo fazer. Eu estou super feliz. A Fundação Mário Dedini entrou com a gente. E, enfim, tem Que pessoas maravilha. aderindo. E eu estou feliz. Eu acho que nós vamos deixar, né, essas mulheres mais. A suavizar um pouco a vida delas, né? Agradeço a Sim, você sim. e acho que as pessoas precisam ter um pouco essa percepção, né? Você sabe, Cris, que a mulher, quando a gente cuida da autoestima, e a autoestima pode ser passar um batom, né? Você tem um dia mais gostoso, não tem? Quando você está se sentindo bonita. E a gente poder proporcionar isso para uma mulher tem muito valor, muito valor. Sua campanha é linda. Obrigada. Até aproveitando e também conversando com você, que eu estou conversando com você aqui, que é uma autoridade, recentemente eu também entrevistei um estudante de medicina de São Paulo, por uma campanha que eu achei incrível, Fabiane, que eu gostaria de ver aqui em Piracicaba um dia, que é o fluxo solidário. Eu nunca tinha pensado nisso. Você lidou com mulheres que vivem em situação de rua. Como é que essas mulheres lidam com o seu período menstrual? Quer dizer, é uma coisa constrangedora. Uma mulher não consegue comprar, porque um pacote de absorvente é caro. Por que a legislação não protege essa mulher? Por que nós temos a nossa sociedade machista, com esse olhar machista, por que o poder público não pode prover essa mulher, né? Ter uma lei que proteja mesmo, que ela possa retirar no posto de saúde, ela possa ser protegida, porque como é que ela Você faz, sabe, né? Cris, a minha interpretação sobre esse assunto, eu acho que elas acreditam que elas têm tantas necessidades que essa é só mais uma, sabe? O que eles Né? hoje, por exemplo, quando eu estive na comunidade, é uma comunidade nova a renascer, Cris. Às vezes a gente reclama de alguma coisa do nosso dia a dia e eu observei hoje com um olhar diferente. Eu consegui entrar com um olhar dentro da casa deles sem parecer, sem ser um olhar de julgar. Era um olhar de, meu Deus, é um barraco muito pequeno, com muitas pessoas dentro, no mínimo 4, e não tem banheiro, e não tem acabamento de nada, qualquer coisa está servindo, e não tem do que a gente reclamar, Cris. Não tem. Mas tem como a gente se unir para ajudar muito, 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 muito. E realmente Piracicabana tem essa fama. E assim, isso eu ouvi dos moradores, das pessoas em situação de rua muitas vezes. Por que Piracicaba? Eu fazia essa pergunta, porque a gente tem uma triagem. E por que Piracicaba? Porque em Piracicaba a gente não passa fome. Em Piracicaba, não. O Piracicabano é generoso. Piracicabano Bacana. cuida. Então a gente tem essa fama. E eu acredito que nós somos isso mesmo. Que bom, né? Acho que isso ajuda a melhorar a energia do nosso espaço, né? Quer dizer, são pessoas que têm, né, que olham pelos outros, acho que isso faz bem pra gente, né? Pro A conjunto gente tem todo, né? aqui, Isso é Cris, até bacana. comunidade de haitiano. Em Verdade! Piracicaba tem até comunidade haitiano. E na secretaria, a gente tem a Frente de Trabalho, que é um programa que a gente executa também.
E eu tenho uma haitiana que trabalha lá, então todo dia a gente ajuda alguém, todo dia. E todo dia a gente aprende com alguém. Diferenças culturais, diferenças de sonhos, de necessidades, porque a necessidade dele é muito menor do que a minha necessidade. E aí você vê o quanto que você é privilegiado. Com certeza. Olha, a Rafaela Matos passou por aqui, falou que chegou atrasada, ela vai assistir depois no YouTube a nossa live. Ela disse que trabalhou com você na Renault e que ela se divertiu muito, que ela está com saudade de você. Mulher do Jairinho. Um beijo, Rafa. A Rafa, adoro. A Rafa é uma pessoa que me dá feedbacks, ela é uma mulher inteligentíssima, ela sempre me dá ideias, eu adoro ela. A Noemi, casal, né? É um casal muito bacana ali, o Jairinho. Demais, demais. A Noemi está perguntando aqui, falando da campanha. Noemi, entra no meu perfil lá no @papo com Cris. Tá tudo lá explicadinho sobre a campanha. Eu vou adorar você participar, viu? Muito obrigada. Olha lá, a Débora tá batendo palmas para você. A minha prima de Teresópolis acabou de entrar. Sandra, da Tio Mi Oficial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estar no poder público, estar ligada, porque assim, poder. Não sei qual é o seu nível de vivência político-partidária. Eu acredito que você nunca foi se envolver. Zero. Zero, né? Não. Eu como jornalista, eu acompanhei, porque eu cobri política há muito tempo. E a gente, quem está de fora tem um olhar muito diferente. Hoje você serve a um governo, a uma cidade que está sob um governo de um partido, de uma coalizão, né? Que quer inclusive continuar, e você está exposta a críticas. Você tem forças opostas, né? Você já foi atingida por isso e como é que você lida com isso, Fabiane? Eu enxergo o Barjas, para mim, como um professor. Ele era professor universitário, quem teve a oportunidade de ser aluna desse cara aprendeu muito. E eu tenho uma questão, Cris. Meu pai tem 80 anos. Eu sempre respeitei pessoas mais velhas, porque se você parar para ouvir, todos têm algo muito interessante para te ensinar. Eu admiro o Barjas como gestor, eu admiro o Barjas como professor, eu admiro, e ele tem um olhar carinhoso para a sociedade, preocupado, mas essa é a minha percepção. Eu sempre achei, e quando eu era presidente do Pipa, eu sentia isso, a generosidade dele mesmo. E eu acredito nele. Então, para mim, as pessoas que possam vir a me criticar em relação a estar à frente e fazer parte desse governo, eu recebo a crítica, mas eu recebo e pergunto por quê. Porque eu estou aqui não só para servir as pessoas de entidade, de comunidade, eu estou à frente da secretaria para servir qualquer pessoa. E se a pessoa vem me criticar porque ela tem alguma mágoa, e se ela tem alguma mágoa e ela me contar, eu posso entender se eu errei ou se eu deixei de fazer algo e mudar isso. Então, eu não tenho medo de crítica, não, porque eu entrei e saio de cabeça erguida, porque eu faço todos os dias o meu melhor. Legal, bacana. Você sempre tem, né? Poxa, esse trabalho deveria ter sido feito dessa forma. Porque o governo não, né, não faz, não olha para isso, não olha para aquilo. Às vezes você está lá se dedicando e às vezes é um fardo ter que lidar mesmo, né? Com forças opostas. Às vezes a crítica não é construtiva. Deixa eu ver, alguém comentou alguma coisa que é só. Tá sendo muito bom estar ao lado da Fabiane. Ela é leve, engraçadíssima e muito humana. Olha lá, tá vendo? Eu sei, viu, Sol? Faz toda a diferença trabalhar com gente assim. E sem contar que aquela casa é linda, né? Que vocês têm lá, a Smiles é bem mais legal do que aquela da Alferes, né? Nossa, eu não tive. Eu não tive a oportunidade de conhecer a anterior, mas essa é muito gostosa mesmo. Ela fica numa área bem central, né? Porque a outra. Mas com estacionamento, porque a outra não tinha, era central e não tinha. E tem muita história aquela casa, né, Cris? Tem gente que vai lá só para ver.
de tão Nossa, lindo que é é. demais. É um palacetes lindo mesmo, é histórico e é bem bacana. Ô, Sim, Fabiane, sim. deixa eu ver aqui quase medo, você falou que não tem. Ah, o que que você, de tudo que você realizou até aqui, o que que você, sem pensar na possibilidade de segundo tempo, né, de mais um mandato, que eu acho que, enfim, está no segundo turno, tem 50% de chance, o que que você quer fazer até o final desse ano? O que que você projetou no seu trabalho aí, no seu planejamento, para deixar executado até o final desse ano? A minha equipe, que é concursada, Cris, não vê, pede, pelo amor de Deus, para o prefeito continuar, porque realmente não querem me perder. Você pode até conversar com a minha equipe, que são concursados e que continuam de qualquer forma. Eu tenho um lado executor, sabe, Cris? E a gente fez muitos planos mesmo. Um deles é reformar todos os CRAs. Por exemplo, quando eu recebi o Pipa, ele era horrível. Era horrível. Era uma casa sucateada com um monte de lixo e tranqueira desde a recepção. E lixo mesmo, tipo lenha, montinho de areia e tipo 15 computadores que nem funcionavam jogados no corredor. Eu acredito que o ambiente ele tem uma contribuição enorme no tratamento. Como a gente Total. pode ter os CRAs, que são centros de referência da assistência social, dentro das comunidades, até com a corzinha pálida. Então, o Bruno é meu assessor também. A gente já fez a paginação de cores, vai ser chocante. E nada em relação e assim, nada que remeta o que já existe. E o prefeito me deu carta branca para fazer o que eu quiser em relação a trazer alegria e conforto no ambiente. Óbvio que a gente sabe o que pode e o que não pode ser feito, mas eu vou imprimir minha marca ali nos CRAS, nos CREAS, e depois a gente tem um plano bem bacana para todas as entidades assistenciais. A gente quer fazer um plano multimídia, um pacote multimídia para cada uma, porque, por exemplo, como uma entidade direciona doações para ela se ela não tem nenhuma identidade? E isso a gente sentia no Pipa, não tinha. Quando tinha algum evento, pediam a logomarca. Não existia uma logomarca que traduzisse o serviço. Então, a gente fez essa logomarca, a gente mudou o nome para Pipa. Isso trouxe visibilidade. Você que é jornalista sabe muito bem o quanto que isso é importante, né, Cris? E a gente quer fazer junto com todas. Obviamente que tem outras, umas que já estão num patamar mais tranquilo, mas a gente vai pegar todas e renovar tudo isso com elas. Eu quero estar junto com a administração mesmo delas, porque eu acredito assim, muitas já sabem correr, mas algumas não sabem nem andar. Então, eu quero pegar na mão e ensinar a andar, ensinar a escrever projetos. Faz uma semana que mudou o presidente do CMDCA, que é um conselho importante da cidade, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Toda doação do Fundeca, que é uma destinação do seu imposto de renda devido, ele vai para esse fundo, que esse fundo é administrado por um conselho, e as entidades da cidade inscritas, elas escrevem projetos e elas precisam de destinadores e elas apresentam esse projeto, que passa por uma comissão e tudo mais. E algumas tiveram seus projetos negados porque escreveram um projeto não dentro das regras que o estatuto pedia. Então, eu converso muito com esse conselho, conversei muito com a presidente, com a Mariana Luciano, e falei para a Mariana: olha, Mariana, a gente vai mudar isso, a gente não vai mais negar projeto, a gente vai ensinar eles a escreverem. E isso ela já até conversou comigo ontem, que ela já marcou para fazer treinamento para as entidades. Então, a gente quer, assim, estar junto. Não sabe fazer? Vamos fazer junto. Enfim, eu pretendo entrar em cada entidade e conseguir aplicar ali dentro
a minha experiência de 7 anos frente ao Espaço Pipa. E essa transformação de pegar a falida e entregar uma entidade reconhecida e bem financeiramente, isso a gente pode fazer, e fazendo junto, tem lugar para todo mundo. E é isso que eu quero, isso que eu quero. E eu senti, nessas minhas visitas, eu senti um carinho enorme. E assim, teve visitas que eu me emocionei mesmo, Cris. De as pessoas sentirem verdade em mim. Sentirem a verdade. Sentirem que podem contar, sentirem um poder que aquilo vai mudar, sabe? Vai mudar. E vai mudar. Com certeza, mas eu não duvido um pouco. Sabe? Agora o Instagram permite lives de 4 horas. Uau! Você sabe que eu tava olhando no tempo, Cris, eu falei, nossa, vai cortar no meio. Mas eu não vou mais tomar o seu tempo. Eu fiquei tão feliz, porque olha, foi, né? Foram uns meses aí, né? Você na coisa, eu vou deixar ela se adaptar lá e bora. Eu vou trazer ela para contar depois como é que foi. Eu tinha te chamado para você contar como seria, né? Como você achava que seria. Agora você está me contando como foi e como pretende que você continue sendo. Sim, sim. E eu quero e assim, Cris, só para completar uma coisa que acho que eu não coloquei. Eu não vou esperar a comunidade até o CRAS. Eu vou bater na porta da comunidade. Porque tem muitas pessoas que não acessam o CRAS por N motivos. E eu pretendo transformar a secretaria como acontece no PSF, que é o Programa de Saúde da Família, onde eles batem na porta. As minhas assistentes sociais vão bater na porta. Não, nada mais de ficar sentada esperando. Eu quero chacoalhar esse povo. E eu tenho uma equipe que está bem chacoalhada, viu? Eu vou lá tomar café com Desculpe de você. te interromper. Vá. Mas você me avisa quando você for. Cris, você me avisa quando você for, porque normalmente eu não fico sentada na minha sala. Eu tô com o povo. Eu sei como é que é. Eu vou uma hora assim, bem finalzinho de expediente. Eu bato lá, ligo para você, falo, tô indo tomar um café aí, amanhã. Aí você Será bem-vinda. Será bem-vinda. Eu já entrei naquela casa uma vez, eu queria entrar de novo e ver como é que tá lá. Fá, foi um eu prazer. Tenho uma tia, uma tia minha, ela tem vontade de ir lá só para conhecer a casa por dentro, porque ela acha aquilo maravilhoso. É lindo, é um exemplar de arquitetura maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que você continue fazendo, né, de forma tão brilhante tudo que você faz, que você trazer para o poder público seu know-how. Isso é muito bacana, né? Você é apaixonada pelo que faz, né? Dá para ver isso nos seus olhos. Sempre vi isso. E você continua com esse brilho, mesmo no poder público, que eu sei que é mais difícil, mas não é impossível. Com criatividade, com competência, você consegue avançar muito. Eu sei que você tem isso de sobra. Parabéns, viu? Obrigada, Cris. Obrigada do convite. Obrigada às pessoas que nos ouviram. E a live vai ficar gravada, Cris? Vai ficar no IGTV, vai para o YouTube, eu vou pôr no Facebook, no Pinterest, no Twitter, no LinkedIn, todo mundo vai ver. Bacana. Tá, então eu vou convidar os amigos também que não puderam assistir, porque hoje é véspera de feriado, né? O povo saiu. Mesmo com o Covid, o povo tá saindo, né, Cris? Isso aí. Querida, obrigada mais uma vez. Viu? Sucesso. Tá bom. Até. Um beijo. Tchau.